12 de julho de 2014. Daqui a pouco o Brasil entra em campo para a disputa do terceiro lugar. Mas antes entra no ar a hora e a vez da pequena empresa. Confira o que preparamos para hoje. Estamos no mês das guloseimas da festa junina. Pensando nisso, visitamos uma microempresa que fabrica bolos de todos os tipos e sabores. O mundo das micro e pequenas empresas possui etapas que são essenciais para o desenvolvimento e bom andamento do negócio. Confira mais em nossa reportagem especial. Em nossa sala de visitas, Joseph Cury entrevista o economista Gustavo Loyola. Ainda temos dicas, uma matéria sobre inovação e muito mais. Estamos no ar. Estamos no mês das guloseimas da festa junina. Pensando nisso, visitamos uma microempresa que fabrica bolos de todos os tipos e sabores. Uma tradição que vem de família. Então, eu sempre fui, bem dizer, a boleira da família, né? Sempre fiz bolo e quando fazia, reunia todo mundo em casa e houve uma necessidade também, assim, de um trabalho a mais para mim e para o meu filho mais novo, né? Então, o que eu mais sabia fazer era bolo. São produzidos cerca de 124 tipos de bolos diariamente. Acho que esse é o sucesso, porque a gente não usa nada industrializado, nada de massa pronta. É o bolo caseiro mesmo, aquele que a gente faz em casa. Só que de uma forma mais industrial, né? Com o equipamento mais forte para bater mais bolos. A princípio possuíam apenas as lojas próprias e o negócio deu tão certo que a empresa decidiu optar pelo sistema de franquias. Os próprios clientes que perguntavam, né? Se não poderia abrir uma loja. Aí nós fomos estudar o processo de franquias, tudo, estruturar. Esta é uma empresa que visa trazer mais sabor ao dia a dia de muitos consumidores, além de trazer a oportunidade para que as pessoas possam ter seus próprios negócios, colaborando com o desenvolvimento do nosso país. O número de mulheres donas do próprio negócio não para de aumentar. Veja recomendações para mulheres que desejam investir em um negócio ou já são donas de um. Foque no planejamento. Planejamento é a chave de sucesso para qualquer empresa, independente do porte. Organize a sua rotina. Um dos principais dilemas das empresárias é de conciliar o tempo dentro e fora de casa. Atualize-se. Tanto para as mulheres que estão começando a empreender agora, quanto para as que já têm experiência no mercado, a reciclagem é indispensável. Se ligue nestas dicas. Para que uma empresa esteja sempre em alta, existe a necessidade de trazer novidades ao mercado. Mas de que maneira poderão ser implantadas as inovações nas micro e pequenas empresas? Normalmente, o pequeno empreendedor acredita que a inovação está ligada ao produto, a criar um novo produto. Na verdade, a inovação é muito mais amplo do que isso. Você pode ter inovações em processos, como um novo método de distribuição, uma nova forma de comercialização. É o diferencial competitivo que muitas empresas estão obtendo através da internet. O empresário deverá montar uma estrutura para colocar as novas ideias em prática. O pequeno empreendedor ele costuma se empolgar e agir impulsivamente com as novas ideias que surgem. Mas o processo de inovação ele deve ser estruturado. Os passos devem ser claramente definidos. Qual é o seu objetivo? Quais são os custos, os investimentos, os recursos que você vai utilizar para obter aquela inovação? E quais são os ganhos que você vai obter com isso? Conforme a complexidade dessa inovação que você quer implantar, esse processo pode ser reduzido. Mas é como se você fizesse um pequeno plano de negócios. Um ponto importante da inovação é dar oportunidades para as ideias sugeridas pelos funcionários e colaboradores. A inovação deve ser parte da cultura organizacional e deve ser incentivada. Várias cabeças pensam melhor que uma e têm mais ideias. Os colaboradores devem ter espaços para apresentar suas ideias e devem ser reconhecidos por isso.
Um dos melhores métodos para saber se a novidade deu certo é através da concorrência. Mas como isso deverá ser feito? O importante é a gente saber que a inovação deve ser um ato constante. Ou seja, se o seu concorrente copiou uma ideia sua, no momento seguinte você perdeu essa inovação. Então você tem que estar constantemente inovando de forma a evitar que as ideias caiam no meio comum. Você está assistindo o programa A Hora e a Vez da Pequena Empresa. O mundo das micro e pequenas empresas possui etapas que são essenciais para o desenvolvimento e a legalidade do negócio. Para isso, ele precisa estar atento a alguns pontos importantes. Primeiramente, como saber se a empresa poderá ser instalada no local desejado? Em primeiro lugar, você precisa ir até a subprefeitura do local onde você pretende se instalar para verificar se, pelo plano diretor da cidade, aquela atividade é permitida naquela localização. Na subprefeitura, eles vão te informar isso. Como saber qual é a inscrição obrigatória para o tipo de atividade exercida pela empresa? Uma dica é simples. Se você for comprar e vender ou produzir para vender, o tipo de inscrição é o estadual. Se você for prestar serviços, o tipo de inscrição é municipal. Além das licenças acima citadas, existem licenças específicas. Como saber quais são as obrigatórias para cada tipo de atividade? Por exemplo, quem mexe com produtos inflamáveis terá que obter uma licença especial do Corpo de Bombeiro também para esse tipo de atividade. Então a autorização será especial. Nesse caso, quando você der entrada na prefeitura do seu pedido de alvará de localização e funcionamento, eles vão pedir também esse documento. De forma que todas as vezes que você chegar na fase final de obtenção do seu alvará, necessariamente eles vão pedir alguma autorização especial para você funcionar. De que maneira o empreendedor deverá obter o laudo do Corpo de Bombeiros? Para você conseguir o laudo do Corpo de Bombeiros, você precisa até o Corpo de Bombeiros da região e pedir para eles fazerem uma vistoria no seu imóvel. Feita essa vistoria, eles vão te dar um documento chamado AVCB, é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. De posse desse documento é que você vai poder dar encaminhamento na demais documentação junto à prefeitura para eles te fornecerem um alvará de localização e funcionamento para você poder funcionar regularmente. Com as dicas e informações dadas pelo professor Daniel Alboleia, você poderá organizar toda a documentação necessária para o funcionamento da sua empresa e evitar surpresas futuras. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o Dr. Gustavo Loyola, que já foi presidente do Banco Central por 2 períodos. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é todo meu. Presidente, o senhor viveu, como presidente do Banco Central, momentos de hiperinflação, inflação, estabilização, momentos realmente desafiadores que hoje, muita gente hoje não sabe o que realmente aconteceu naquela época. O senhor pode nos falar um pouquinho a respeito e nos dizer se hoje nós corremos o risco de voltarmos àquela inflação e àquela desorganização econômica que nós vivíamos naquela época? Olha, a inflação é uma doença que atinge o Brasil praticamente durante todo o período pós-guerra, né? E, de fato, essa inflação que era crônica do Brasil acabou se acelerando nos anos 80 e aí foi aquela época, nós inauguramos a época dos planos econômicos, né, que geravam uma tremenda confusão, né, na economia. Era impossível para as empresas, para as pessoas fazerem qualquer tipo de projeção para o futuro, de planejarem e tal, né. Uma desorganização econômica total, o Brasil sofria muito. Criamos mecanismos para conviver com essa inflação, basicamente a indexação de preços, salários, que acabavam perpetuando o processo inflacionário. Então, o Plano Real veio depois de muitas experiências fracassadas e traumáticas, como o Plano Collor, por exemplo, né? E foi um processo de construção
de estabilidade, que não foi só o plano em si, a mudança da moeda, uma série de outras reformas, né, conduziram ao Brasil um período de estabilidade, né, reforma na área fiscal, abertura da economia, mudança também na estrutura do governo, né, na chamada reforma do Estado, privatizações e tal. Então, um processo bastante longo, difícil, custoso, né? E a questão que se coloca hoje, 20 anos depois, é se o Brasil ainda tem esse risco, né? Isso, essa que é a grande indagação. Essa é a grande indagação. Eu diria que sim, quer dizer, é uma doença que foi eliminada, mas ela pode voltar. Porque existe aí uma inflaçãozinha, entre aspas, né? Uma inflação que está aí. E que as pessoas, muita gente tem a tendência de menosprezá-la, de achar que é pouco, que não faz muito mal, que os remédios para atacar essa inflação são muito duros, né, muito penosos, e que melhor deixar essa dorzinha aí, porque quem sabe vai passar, né? Eu acho que esse pode ser um grande erro. É o mesmo erro que as gerações anteriores tiveram, né, e que levaram a inflação a esse processo hiperinflacionário que a gente viu nos anos 80, nos anos 90, né, no início dos anos 90. O senhor, como homem do Banco Central, o senhor lidava diariamente com as questões macroeconômicas do país, óbvio, e com o sistema financeiro. Olhando para o sistema financeiro hoje e a tendência para 2014, qual a sua análise do sistema financeiro? Eles vão continuar receosos? Essa preocupação irá aumentar, irá diminuir? Qual a sua avaliação? Eu acho que hoje o sentimento predominante aí no sistema financeiro, eu diria que nas empresas em geral, nas próprias famílias, é um sentimento de cautela, de um sentimento assim, um pouco de expectativa. Eu acho que a economia está passando por um momento difícil, porque cresce pouco, a inflação é alta, é um ano eleitoral, né? Então existem uma série de condições aí que eu diria estão levando os bancos a serem um pouco mais conservadores neste momento, né? Eu acho que a questão básica por trás de tudo é ainda, infelizmente, a incerteza macroeconômica, a incerteza que tem a ver com a inflação que nós estamos vivendo, com as dificuldades que o Brasil tem para crescer, né? Com algumas questões na área fiscal que estão surgindo. Então, assim, eu diria que nós estamos num momento, né, bastante delicado e que precisa ser superado com políticas mais determinadas, a meu ver, para reduzir a inflação, para melhorar as contas públicas e, de outro lado, também para melhorar o funcionamento da economia, porque o Brasil é um país em que é muito difícil, né, para se fazer negócio no país. As empresas sofrem muito, muitas restrições, muita burocracia, um sistema tributário que não apenas traz uma carga muito elevada para alguns segmentos, mas também é muito complexo. As empresas gastam muito dinheiro para atender às suas obrigações tributárias, né? Então, há uma pletora aí de assuntos, de temas para serem atacados pelo governo. Infelizmente, nós tivemos recentemente uma certa simplificação da equação, né, por parte do governo. Ou seja, basta incentivar a demanda, basta baixar os juros, dar crédito pelos bancos públicos, enfim, algumas isenções aqui e acolá, que a economia vai decolar. E nós estamos vendo que o crescimento tem sido bastante medíocre nos últimos três anos, pelo menos. E a tendência desse ano é de um crescimento bastante pequeno. Exatamente. Esse ano, infelizmente, os indicadores aí que nós estamos coletando, né, mostram um primeiro semestre fraco, e não há perspectiva de uma melhora no segundo semestre, né? Então, nós vamos encerrar o ano com o PIB aí abaixo eu diria, muito próximo a 1% de crescimento esse ano, né? O que é realmente um número bastante desapontador, né? Agora, o senhor compararia 2014 e 2015 como anos que serão muito diferentes? Claro que teremos as reformas estruturais necessárias,
mas a nível de crescimento, a nível de PIB, como é que o senhor avalia? Eu acho que o crescimento ele vai ser mais ou menos parecido com 2014, um pouco mais, talvez, né? Ou seja, teremos crescimento em 2015 e será um ano bastante parecido com 2014, com alterações em preços e em vários itens. Exatamente. É um cenário interessante sempre colocar que, para a gente não ir muito para o lado do pessimismo, né? Claro. Não é um cenário de recessão, não é um cenário de desemprego, enfim, não é um cenário de crise financeira. Nós estamos falando num ambiente de menor crescimento, de um certo... Eu sempre digo, ó, não é um sentimento de pânico, é mais um certo desânimo, né, e que a gente tem esse ano. E o ano que vem pode ser um ano ainda morno, de ponto de vista da economia, mas um pouco mais animado em termos do futuro, né? Eu não prevejo, só para tirar, nenhum tipo de ruptura, de crise, né, nada mais assim... O que é ótimo, né? Exatamente. O que é ótimo, não ter ruptura nem crise. Exatamente. Vamos dizer, a inação do ano que vem, se o governo não adotar as medidas necessárias, pode levar a uma situação pior mais à frente, mas não é nada que esteja no horizonte de curto prazo. Que conselho o senhor daria para quem está participando conosco do que deve fazer em 2014 e 2015? Olha, assim, é difícil dar um conceito genérico, mas já que você perguntou, eu diria o seguinte, é continuar fazendo o seu negócio, exercendo a atividade para o qual ele tem o seu talento, para o qual ele dedica, mas eu diria sendo um pouquinho mais conservador. Ou seja, eu não acho que seja o momento de se arriscar muito enquanto as coisas não ficarem muito claras, né? Não ficarem mais claras. Tá? Eu acho que não é aquela ideia de sair correndo, de largar os negócios, de ir para uma posição muito conservadora, muito, né, assim, de proteção, de autoproteção. Mas, por outro lado, não é também um momento de grandes riscos, de grandes apostas. Essa é a minha visão do mundo, ou seja, a gente vai estar numa situação um pouco de expectativa, não vamos dizer, o caso de pânico, mas também não é um caso de euforia, temos que manter ali a cabeça fria, né? Ou seja, mantenha os seus negócios, continue trabalhando, vá em frente e só não cometa excessos, é isso? Exatamente, eu acho que os empresários, naturalmente, eles têm que estar preparados para ciclos da economia, não é? Que esses ciclos que alternam momentos mais fáceis a momentos mais difíceis. A questão é você adaptar os seus negócios a esses ciclos, né? Eu acho que nós estamos num ciclo um pouco mais difícil, mas não é nada a ver com um ciclo de crise, nada a ver com aquelas crises que a gente estava mais acostumado a ver antes do Plano Real, né? Agora, na sua avaliação, 2015, 2014, a reação do sistema financeiro será de enxugamento e restrição a novos empréstimos, será de manutenção, será de um crescimento cauteloso? Qual a sua avaliação? Olha, assim, a nossa visão é que o crédito vai continuar crescendo, né? Ele não será negativo, assim, não haverá diminuição do crédito. Só que esse crescimento vai ser menor em relação aos anos, não tanto em relação a 2014, mas principalmente em relação ao período anterior a 2012, que nós tínhamos crescimento, por exemplo, de 2 dígitos no crédito às empresas, por exemplo, né? Então nós vamos ter um crescimento um pouco mais modesto e acho que tem algumas linhas de crédito, algumas áreas que ainda continuarão dispondo de crédito um pouco mais abundante, como crédito imobiliário e tal. Mas, em geral, eu acho que vamos ter um crescimento menor do crédito. Nós chegamos ao final do nosso tempo, eu pediria as suas considerações finais. Bom, eu acho assim, quer dizer, eu acho que a mensagem final que eu traria é um pouco essa, que o Brasil está num momento na economia um pouco estagnada, parada, e a gente precisa dar um novo impulso. E esse novo impulso tem a ver muito com as políticas públicas, né, que devem ser adotadas principalmente a partir do ano que vem, porque esse ano é um ano eleitoral, a gente sabe que nada acontece, né, ou muito acontece na política, pouco acontece na economia. Então, temos que esperar. E fundamental as boas escolhas nas eleições,
é fundamental ter a cabeça fria também. Não é o momento de achar que o Brasil está numa situação assim de crise, nada disso. Mas há uma necessidade, que eu diria, de ser um pouco mais de Confiança prudência. com cautela. Confiança com cautela. Dirija com prudência. Presidente Gustavo Loyola, nós agradecemos muito a sua participação e a você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!